E você já sabe, a gente começa a nossa edição acionando a reportagem espalhada aí pelo DF em torno. Dias depois de um trágico acidente que levou à morte de um ciclista, a família espera por providências e reclama de negligência das autoridades. Kátia Gomes. Exatamente, Soane. A família reclama que não foi feita uma perícia no local e até o momento a empresa também não se posicionou. Humberto Júnior trabalhava como motoboy, estava terminando a tarde de serviço quando ele passou por essa rua e um ônibus teria feito uma curva onde não deveria. O motociclista perdeu o controle e acabou sendo atropelado. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Até já, Kátia. Polícia prende homem por suspeita de feminicídio. A reviravolta no caso aconteceu durante o velório da vítima. Maicon Leão. Soane, foi uma amiga dessa mulher que reparou algumas marcas ali no corpo. A polícia trata o caso agora como tentativa de feminicídio. Na época, o marido disse que a mulher teria chegado bêbada de uma festa, acordou durante a noite com fome e que depois ele acabou encontrando ela morta engasgada com uma carne. Depois da descoberta e da suspeita levantada por essa amiga, a polícia passou a investigar o caso. A gente volta daqui a pouquinho trazendo detalhes dessa história. Tá certo, Maicon. Motorista sem habilitação bate em carro estacionado e por pouco não atinge um trabalhador que descarregava produtos do porta-malas. Márcio Fontinelli. Deus não descansa, né, Soane? Graças a ele, esses homens aí não ficaram feridos, mas o acidente foi impressionante. As imagens deixam a gente chocado, né? Daqui a pouquinho eu trago mais informações e conto também o que aconteceu com esse motorista aqui no SBT Brasília. Márcio, hoje é segunda-feira, 17 de julho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vamos juntos, já estamos no ar. Em Novo Gama, em torno do DF, uma família está despedaçada desde um acidente na última terça-feira. Humberto Braga estava de moto e perdeu a vida quando um ônibus fez um retorno e o atingiu em cheio. O motociclista foi parar embaixo da roda do coletivo e não resistiu. Quase uma semana depois, poucas providências foram tomadas. Nem mesmo a perícia no local foi feita. Ou seja, além da dor de perder um ente querido, os familiares da vítima ainda precisam lidar com um sentimento de impotência e omissão. Vamos acionar então a repórter Kátia Gomes, que tem os detalhes desse caso. Oi, Kátia. Muito boa tarde para você. Então, a família teve algum tipo de assistência dessa empresa de ônibus responsável aí pelo veículo que atropelou Humberto? Oi, Soane. Não, a família não teve ainda nenhuma assistência por parte da empresa que estava aqui passando pelo local. Na verdade, um local irregular, segundo os próprios familiares, e acabou causando aí esse acidente. O que aconteceu? O Humberto Júnior, ele trabalhava como motoboy, ele fazia entregas de marmita para um restaurante e ele estava fazendo a última entrega do dia. Era quase 2 horas da tarde quando ele passou aqui por essa rua. Um ônibus estava passando na frente. Segundo os familiares, a rota normal deles era seguir nessa pista em direção onde está, inclusive, aquele ônibus ali de cor azul. Só que ao invés do ônibus seguir a rota, ele fez essa curva aqui que vocês estão vendo, né? Então essa não seria a rota comum do ônibus. O Humberto, que estava descendo de moto, ele provavelmente se assustou porque ele imaginou que o ônibus seguiria a rota normal e tentou frear. Foi nesse momento que ele tentou frear que a moto perdeu o controle e ele acabou parando embaixo do pneu do ônibus. Infelizmente, ele até chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Eu vou conversar agora com o primo do Humberto, que é o Diego Félix. Ele está aqui ao meu lado para dar mais detalhes sobre esse acidente. A família inteira, claro, está muito abalada e revoltada, principalmente porque foi um acidente que poderia ter sido evitado, Diego? Evitado, porque devido, como você já falou, a rota deles é seguir reto, fazer a rotatória e retornar
subindo a rota deles. Só que não, no caso, geralmente eles fazem isso aqui, que é tipo um meio para eles pegar mais passageiro antes do horário do outro baú sair, antes deles chegar na devida parada. Aí, tipo, foi uma fatalidade que aconteceu com o meu primeiro, não merecia isso. Ele tinha 24 anos de idade, deixou 2 filhos, inclusive deixou a outra esposa dele grávida. Era um menino novo, tinha tudo pela frente. E ele estava trabalhando no momento do acidente? Na última entrega dele, era a última entrega. No caso, se não fosse a irresponsabilidade desse motorista ter feito esse retorno indevido, ele poderia estar, inclusive, hoje trabalhando normalmente e estando com vida, né? Aqui ó, a camisa mostra a foto do Humberto. Humberto, que tinha 24 anos, ia fazer 25 anos no mês de setembro. Ele deixou 2 filhos, a esposa grávida. Quantos anos tem os filhos? Um tem 3 e o outro tem 1 aninho. E a esposa dele que está grávida não sabe nem o sexo ainda, não. Ele não chegou nem a ter o privilégio, né, de saber se ia ser menino ou menina. Depois do acidente, né, a família está revoltada porque houve o acidente e não foi feita a perícia aqui no local. Logo depois do acidente, a cena já foi desfeita? Já foi desfeita e voltou à rotina normalmente do trânsito. No caso, a gente achou uma injustiça à família, porque deveria ter feito uma perícia. A gente não teve nenhuma satisfação, nenhuma resposta da empresa. Eles não deu nenhuma assistência nem sentimental, nem básica, que é o mínimo que eles deveriam ter feito. Não entrou em contato com a gente, nada. Simplesmente o funcionário da empresa foi lá, pegou a direção do ônibus, fez esse retorno indevido e cefou a vida do meu primo. Não, e detalhe, porque segundo os familiares, Humberto ele morreu ainda no local do acidente. Só que ele foi transportado para a UPA aqui da cidade. Ou seja, deveria ter sido feita assim uma perícia no local, já que a morte foi aqui no local. Vou conversar agora com a irmã dele. Ela está muito abalada, ela topou da entrevista, mas preferiu não mostrar o rosto. Exatamente essa reclamação da família, que se tivessem chamado a polícia, o IML teria sim feita a perícia aqui no local. Isso não aconteceu. Pegaram o corpo dele e levaram para o hospital? Levaram meu irmão em óbito para a UPA. A polícia não entrou em contato com a gente, não veio falar com a gente. Ninguém se manifestou para falar com a gente. Apenas a gente desceu para a UPA para ficar lá esperando a resposta, né? E falaram aqui, segundo os comerciantes, falou que meu irmão perdeu a vida aqui mesmo. Ele deu os últimos suspiros, uma pessoa tentou reanimar, mas não voltou. E aí eles tiraram meu irmão daqui em óbito. E eu esperava que tivesse deixado, né, para a gente ter uma resposta. Infelizmente, aonde que a gente vive aqui no Novo Gama é uma terra sem lei. A gente não tem resposta de justiça. A gente é só Deus mesmo. Eu quero justiça pelo meu irmão, eu quero justiça. A empresa ainda não entrou em contato com a família? Ninguém entrou em contato com a gente, ninguém. É uma irresponsabilidade. Hoje a gente perdeu o meu irmão, deixou 2 filhos. Estamos abalados. Quero uma resposta da empresa. Você sabe, claro, que o acidente, né, foi uma fatalidade, mas poderia ter sido evitado. Você acredita que seu irmão foi fechado pelo ônibus? Na minha visão, na filmagem que eu vejo, o ônibus estava na outra mão. E o meu irmão pensou o quê? Ele vai descer para a rodoviária, né? Como a gente é nascido e criado aqui. E ele desceu reto, mas aí o ônibus abriu e não deu seta, o ônibus não deu a seta que ia entrar. E foi aonde que ele passou por cima da cabeça do meu irmão. E poderia ser evitado sim, e o culpado foi o motorista. Na minha visão, o culpado é o motorista, porque se ele não tivesse a preguiça dele de descer lá na rodoviária, meu irmão não tinha perdido a vida. Vocês até comentaram, né, que depois desse acidente, todos os ônibus que passam por aqui, né, eles não estão mais fazendo esse retorno, que, como você disse, não é nem a rota do ônibus. Não é a rota do ônibus, não é esse retorno que faz aqui. Todos os ônibus, o direito deles é descer na rodoviária, deixar os passageiros e pegar mais passageiros e subir, como todos os ônibus faz. Pode perguntar para qualquer comerciante aqui se isso aí é certo. Se eles não têm preguiça aqui, ó, de virar aqui e subir. Eu ando de ônibus, eu já vi motorista que não para idoso. Eu já na parada, idoso já falou pra mim, minha filha,
Dá a mão para mim, porque ele não vai parar para mim. Eu já vi motorista maltratando os idosos. Isso não se faz, porque a gente hoje é novo. Daqui 20 anos eu tenho 26 anos, daqui mais 20 anos vou ter 46 anos. Eu vou precisar também, assim como os idosos precisam, eu também vou precisar. Eu faço um apelo também pelos idosos, que se não tiver vaga na frente, que eles abram a porta de trás, né? Porque é o certo. A gente tem que respeitar os mais velhos. A gente está novo hoje, mas à frente a gente vai estar velho igual eles. Vocês conseguiram registrar uma ocorrência policial? Como que está o andamento da investigação? Então, isso aí eu não vou saber te responder, porque quem está cuidando é o meu tio. E a minha família não queria topar a reportagem, eu estou topando, porque eu quero uma resposta da empresa. Não quero resposta da delegacia, não. Eu quero a resposta da empresa. Eu quero que eles entrem em contato e falem para a gente, dá uma resposta para a gente. É isso. Até o momento não teve nada, nenhuma resposta. Nada. Nem a polícia vieram atrás da gente. Nem a polícia veio perguntar como é que foi, nada. Como que está a esposa dele? O primo dele, né, o seu primo disse que a esposa está grávida, uma gravidez ainda bem no início, não sabe ainda nem o sexo da criança. Ela está de 4 meses, ela está totalmente abalada, porque ela esperava o esposo dela chegar em casa, né? Ela esperava ele chegar. E, infelizmente, meu irmão perdeu a vida. E me fala uma coisa, aqui nessa avenida, né, a gente percebe que é uma avenida que tem uma descida, tem um quebra-mola ali, apesar de não estar sinalizado, mas tem um quebra-mola, tem outra ali embaixo. É muito perigoso, aqui os carros passam em alta velocidade? Sim, e aqui não é o meu irmão, não é a primeira pessoa que morre, não é o meu irmão. Já teve outra morte aqui. Essa empresa já vem sendo... Esqueci o nome, meu Deus, estou nervosa. Ela já vem sendo acusada de outros acidentes, né? Que eles fizeram. Provocaram. Já teve acidentes também aqui, acidentes que não chegou a óbito, graças a Deus. Tem que ter uma sinalização aqui. Da sua opinião, precisa de mais quebra-molas ou um pardal? Que resolveria? Faixa, olha lá, ó. Olha lá, as pessoas tentando passar, não tem uma faixa. Eles não respeitam as faixas que colocam também, porque eu não sei o que eles têm na cabeça, esses seres humanos, não sei. A gente precisa ter mais regras, né, aqui no Novo Gama. A gente está numa cidade sem lei mesmo, sem lei. É só Deus por nós mesmo. Estamos numa cidade sem lei. É complicado, Soane, a gente escutando aqui o desabafo, a dor da família, que sabe que foi um acidente que poderia ter sido evitado. Infelizmente, uma tragédia. O Humberto, ele estava ali trabalhando, terminando o dia dele de trabalho como motoboy. Ele fazia entrega de marmitas para um restaurante aqui da cidade. O acidente foi ali por volta de 2 horas da tarde. Ele estava fazendo a última entrega do dia, ia para casa, ia ver a esposa que está grávida, os outros 2 filhos dele também, né? Um menino, menino ou menina? 2 meninos, um de 3 e um de 1 ano de idade, né? 2 crianças pequenas que dependiam ali do pai, né, para se sustentar. Então, uma situação bastante complicada e a gente vê o que a família alega e afirma, né, e reclama também dessa situação é porque eles dizem que a rota comum do ônibus é essa daqui. Ele passa, ele deveria seguir reto até o terminal rodoviário que tem ali embaixo e que não deveria ter feito esse retorno. Então, como Humberto mora aqui na cidade, trabalha como motoboy, já estava acostumado a seguir, né, esse caminho aqui reto para fazer as entregas, ele imaginou que o ônibus, né, seguiria também a linha dele, mas infelizmente ele acabou fazendo esse retorno. Humberto foi surpreendido, inclusive as imagens mostram, ele escorrega, provavelmente ele tentou frear, né, para desviar do ônibus, infelizmente ele acabou caindo embaixo da roda, né? Uma situação realmente muito triste e lamentável. E agora o que a família pede, o que a família cobra é uma posição
da empresa. A nossa produção, inclusive, pediu uma resposta para a empresa, mas até o momento não recebemos essa resposta para saber de fato, né, a posição que eles estão fazendo ou que eles podem fazer para ajudar essa família. Antes de finalizar, terminando aqui de conversar com a irmã do Humberto, porque a família hoje precisa, né? Inclusive teve o enterro, a família está necessitando sim de uma ajuda, principalmente agora que ele ajudava no sustento da família. A gente vai querer, né? A gente não, para os filhos dele. Eu não quero nada, não quero nenhum real. Eu quero que eles possam se posicionar para ajudar a minha cunhada, ajudar ela, porque eu não trabalho. Minha mãe é aposentada, né? E cortaram o benefício dela. A gente vai ter que correr atrás também do dinheiro e da justiça. A gente quer uma resposta e é isso. Não tem mais o que fazer. E a empresa que ele trabalhava, esse restaurante, se posicionou? Porque, querendo ou não, foi um acidente de trabalho. Ele estava em horário de trabalho. Sim, se posicionou, falou que o que precisar a gente pode ir lá, falar com ele. É um cara gentil. Ele falou pra mim que meu irmão não era funcionário dele, era um amigo. E eu posso afirmar porque eu sei que eles eram bem amigos mesmo. Antes dele abrir esse restaurante, o meu irmão trabalhava no restaurante que minha tia tinha e ele pegava marmita com a gente. Aí depois a minha tia fechou o restaurante e ele reabriu um restaurante pra ele, que foi onde que eles teve essa amizade, as brincadeiras deles, que eu já presenciei também. Eu não tenho nada que falar do patrão dele. Só ele é um cara nota 10. Tem dado assistência? Sim. Mais do que a própria empresa devidamente. Sim. Tá certo, então. Então é isso, Soane. Uma situação muito complicada, né? E a gente, claro, a gente segue aqui com espaço aberto. Se a empresa quiser se posicionar, nós vamos dar a versão da empresa também, né, para tentar, inclusive, ajudar a família a entender o que aconteceu. É o que eu Volto espero. com você. Obrigada, Kátia. Sem dúvida, o espaço continua aberto, né? Um momento realmente muito triste. A gente espera que a empresa se posicione, dê algum suporte. A gente também dá publicidade para que essa situação, né, uma situação semelhante, não ocorra, que os ônibus não façam essa rota, vamos dizer aí, alternativa, para que uma tragédia como essa não volte a ocorrer e o espaço continua aberto. Agora, um trabalhador escapou por pouco de ser atingido por um carro desgovernado na manhã de ontem em Planaltina. O motorista não tinha carteira de habilitação. Márcio Fontinelli, que sorte desse homem, hein? Pois é, Sônia, esse caso aconteceu em Planaltina, na área central ali. Então, pela manhã, na manhã de ontem, esses dois trabalhadores estavam ali descarregando sacos de laranja e no vídeo é possível ver, né, um trabalhador de camisa vermelha e outro de camisa branca. De camisa vermelha sai com 2 sacos aí nas costas, levando para dentro do estabelecimento. E o segundo ali de camisa branca fazendo o seu trabalho, retirando ali o saco de laranja, coloca ali no ombro. Quando ele menos espera, vem esse carro do nada aí e realmente por um triz ele não foi atingido. Por sorte, ninguém ficou ferido, nem o motorista do carro. A polícia foi chamada e foi até o local. Chegando lá, identificou o motorista e viu que ele não tinha carteira de motorista e ele também tinha sinais de embriaguez. Então esse caso aí fica o alerta, né? Principalmente para quem está retirando equipamentos, materiais aí próximo ao trabalho, para quem vai levar aí, principalmente quem mexe com padaria, restaurante, costuma parar o carro ali próximo à calçada e retirar esses objetos aí para levar para o trabalho. Foi um caso aí de muita sorte realmente, que esse homem aí acabou não ficando ferido e a polícia agora está investigando as causas desse acidente, né? Foi feita uma perícia ali para entender exatamente como é que foi a dinâmica desse acidente e o motorista aí provavelmente já vai responder pela questão de estar sem carteira de habilitação, né? Que é obrigatória. E também vai ser verificada essa questão da possível embriaguez desse motorista. Aliás, existe a informação de que ele estava saindo de uma festa quando ele provocou esse acidente grave aí, que mais uma vez, como a gente já falou, por sorte ninguém ficou ferido aí, mas esse trabalhador, ele ficou bastante assustado, até na imagem é possível ver também, e depois do acidente ele acaba até deixando o saco cair ali no chão, ele fica assustado com o que estava acontecendo, meio que chocado com tudo aquilo, né? Então realmente foi uma situação bastante complicada aí.
Mas, como a gente falou antes, por sorte, ninguém ficou ferido e agora esperar as providências que serão adotadas contra esse motorista, que foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado logo em seguida. É isso aí, Soane, tem que ter bastante atenção aí e graças a Deus esses trabalhadores estão com vida aí e não estão feridos também, né? Certeza, Márcio. Na verdade, eles não tinham nem muito o que fazer, porque eles estavam ali na calçada mesmo, né? Realmente uma situação em que o outro condutor que estava ali sem habilitação realmente teve essa culpa, vamos dizer assim, mas quem vai dizer realmente o que vai acontecer a partir de agora é a polícia. O fato é que ele também deve ter que arcar com esse prejuízo, tanto da caminhonete quanto dos produtos, né, que foram perdidos aí por parte desse comerciante. Márcio, muito obrigada pelas suas informações. Um cruzamento em Taguatinga está tirando o sossego dos moradores. O problema é que a passagem livre para quem dobra à direita na pista atrapalha a travessia dos pedestres e traz risco de acidente entre os carros. O Bruno é morador da região e toda tarde que precisa passar por aqui de carro para buscar os filhos no colégio, se depara com a mesma situação. O trânsito que desce aqui, o livre à direita é um perigo, tanto para o pedestre, porque na faixa de pedestre é livre para o carro, e tanto para quem vem pela Sandu Sul, que encontra os carros descendo livre à direita e não é sinalizado do outro lado. Nem todo mundo sabe. Assim que a nossa equipe chegou ao local, o que não faltou foi reclamação dos pedestres. Porque mesmo você apertando esse botãozinho aí, demora bastante, né? Então o pedestre não tem muita prioridade, né? O que a senhora acha que tem que melhorar aqui? Primeiro, uma sinalização adequada, uma passagem adequada para o pedestre, porque o motorista não corre o risco de passar um aperto comigo também, que tem que enfrentar o espaço entre os sinais para conseguir passar. Acho que essa é a primeira providência. A gente veio aqui no cruzamento da Sandu, na QSD1, e eu encontrei o seu Agnaldo, que é morador há 40 anos aqui do local. A gente vai tentar atravessar aqui agora, né, seu Agnaldo? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Tá difícil, tá difícil. Vamos voltar um pouquinho. A situação tá difícil, Agnaldo? Difícil, muito difícil, problemático. Tá difícil. Tá. O senhor mora aqui há 40 anos e tem os mesmos problemas sempre. Inclusive o alpendre da minha casa já foi arrebentado com excesso de velocidade. O problema todo aqui é difícil. É difícil. Difícil. Então, a gente encontrou sua esposa ali também, ela tá com dificuldade até de ir pra igreja. Tem muita gente aqui, é difícil, deixa de ir na igreja porque não tem medo de passar. Os moradores fazem um apelo para a melhoria do tráfego no local. Que o Detran venha orientar a sinalização, mudar alguma coisa aqui e facilitar também para o pedestre, né? O Detran informou que já enviou uma equipe ao local e está analisando o caso para tentar uma solução que traga mais segurança ao pedestre naquele trecho. E uma loja em Samambaia foi assaltada pela 4ª vez e o dono já não aguenta mais tanta insegurança. Nesta ação, 5 homens levaram até o carro de um cliente e vários produtos do estabelecimento. Michael Leão tem as informações. Michael, boa tarde. Esse comerciante aí não tem sossego, né? Você está aí pelas câmeras de segurança? Não tem, viu? Pois é, Vivi, a gente começa, Soane, justamente mostrando as câmeras de segurança, que é o investimento que esse comerciante fez na tentativa ali de inibir os criminosos, porque a gente já entra na loja, Soane, dando de cara com essas câmeras, mas nem isso inibiu a ação desses 3 criminosos que agiram aqui sexta-feira, 5h30 da tarde, movimento intenso aqui na rua, mas mesmo assim, Soane, eles chegam, entram, rendem uma funcionária e uma cliente que estavam bem aqui no balcão e detalhe, segundo eles perceberam depois olhando as câmeras de segurança, esses criminosos já estavam aqui do lado de fora observando o seguinte, assim que essa cliente estacionou o carro e que ela entrou, automaticamente esses criminosos entram 2 e as 2 funcionárias. Ele faz A gente teve uma falha aí, né, no áudio do Michael, a gente já vai resolver e volta aí então com esse caso. Tá bom, Michael? A gente já volta com você assim que resolver essa questão do microfone aí.
Um casal de idosos foi feito refém durante uma tentativa de assalto em Samambaia. Tudo começou quando os bandidos roubaram um carro na região e depois aplicaram o golpe da batidinha. Ou seja, eles batem de propósito na traseira de outro carro para que o motorista desça do veículo. E aí é que vem a surpresa, porque essa armação toda é, na verdade, para assaltar as vítimas. O caso foi em Samambaia. Um homem e uma mulher roubaram o carro dos idosos, batendo de propósito na traseira do veículo deles. O casal de idosos desceu para verificar a batida. Nisso, os bandidos renderam os dois e os obrigaram a entrar no próprio carro. Em seguida, os bandidos abandonaram o carro roubado e seguiram com as vítimas. Durante o crime, os idosos receberam várias ameaças e foram obrigados a dirigir até o Gama. Também tiveram que passar a senha dos cartões para os bandidos. Mas, por sorte, eles não conseguiram efetuar os saques. Diante da tentativa frustrada de não conseguir dinheiro, as vítimas foram obrigadas a dirigir até a casa delas na fazenda Sucupira, no Riacho Fundo, junto com os ladrões. O filho das vítimas estava lá e foi agredido. Os bandidos pegaram vários eletrodomésticos da família e colocaram em outro carro que estava na casa. Mas quando iam fugir, a PM chegou. Os suspeitos são um homem e uma mulher com 25 e 28 anos. A dupla foi levada para a delegacia, onde foi registrado pelo menos 4 crimes: flagrante de roubo com restrição de liberdade, roubo de veículo, roubo em residência e sequestro e cárcere privado. O carro dos idosos foi devolvido. Essa não foi a primeira vez que bandidos aplicaram um golpe da batidinha. Na semana passada, em Taguatinga, uma mulher também foi vítima. As imagens de uma câmera de segurança da região mostram um carro parando. Logo em seguida, vem outro veículo e bate na traseira. Os motoristas dos 2 carros descem. É quando os outros 2 ocupantes saem do carro e anunciam um assalto. Em seguida, eles fogem levando o carro da vítima. Gente, todo cuidado é pouco e a gente também tem a orientação de que, se caso uma situação dessa ocorra com você, você não pare o carro e tente ver ali a placa do veículo que deu a batidinha aí no seu carro. O massoterapeuta de 41 anos, suspeito de importunação e violação sexual, foi preso preventivamente pela Polícia Civil. Os crimes eram praticados em uma clínica de um shopping da Asa Norte, onde o suspeito trabalhava e aproveitava as massagens para acariciar as mulheres. Até agora, 8 vítimas registraram ocorrência, mas a polícia acredita que ainda haja outras mulheres. Em fevereiro, ele foi detido pelo mesmo motivo, mas foi solto em audiência de custódia. A gente vai voltar a conversar com o repórter Maicon Leão, que fala da insegurança lá em Samambaia. Uma loja foi assaltada pela 4ª vez. O dono já não aguenta mais essa situação de insegurança. 5 homens levaram até o carro de uma cliente e o Maicon estava mostrando para a gente justamente as imagens, da câmera de segurança, que mesmo com essas câmeras de segurança, isso não tem evitado que esses crimes ocorram, né, Maicon? Continua contando para a gente. Tem não, viu, Suane? Agora sim, tudo restabelecido. Eu estava mostrando na entrada da loja, a gente já se depara, por exemplo, com aquela câmera de segurança ali. Mas isso não inibiu a ação desses criminosos. E conversando com o proprietário, eu descobri que, na verdade, Suane, este é o 5º assalto que essa loja aqui sofre. Ele tem outras espalhadas pelo DF, mas só essa de Samambaia aqui na quadra 312 tem esse problema. Era sexta-feira, 5h30 da tarde. Uma cliente tinha acabado de entrar, ela mal chegou ali no balcão, os assaltantes já entraram. 2 vêm primeiro e o terceiro chega nessa parte aqui e puxa, Suane, justamente essa porta para que quem está aí do lado de fora não consiga ver o que acontece aqui dentro. Por sorte, essa travinha aqui conseguiu inibir e essa porta ficou semi-aberta, mas logo depois um deles veio, conseguiu descobrir o que tinha acontecido e aí fechou a porta 100%. E aí foi justamente o momento em que essas clientes aqui começaram a enfrentar esse desespero. A funcionária e a cliente foram rendidas, trazidas
aqui para trás onde fica o estoque e nisso um desses assaltantes armado ficava o tempo todo nesse ponto aqui, ameaçando, intimidando justamente para evitar que elas gritassem por socorro, que elas chamassem a polícia. Enquanto isso, outros 2 criminosos fizeram um verdadeiro limpo aqui na loja. A gente olhando assim, ainda é possível reparar que faltam nas prateleiras alguns desses suportes. Nesse caso aqui, faltam 2, nesse aqui falta 1. Pessoal, eles não chegaram aqui, tirando, por exemplo, um par de calçado. Na verdade, eles chegavam levantando essa parte aqui, ó, e levaram de muitos. Eles já chegaram com os sacos, colocavam esses sacos aqui e simplesmente foram embora com esses chinelos, aparelhos celulares e o pior de tudo, o carro dessa cliente que tinha acabado de chegar. A gente vai conversar com o proprietário dessa loja, claro, por medo. O que acontece? Ele prefere não mostrar o rosto, a gente vai preservar, até porque, Suane, é a 5ª vez que esses criminosos vêm aqui, entram em horários diferentes, como a gente vê nessas imagens das câmeras de segurança, eles não têm medo de mostrar o rosto, então entram aqui de cara limpa, armados, ameaçam. Então esse proprietário, por medo, ele prefere não mostrar o rosto, a gente, claro, vai respeitar isso, mas você tá com medo, já não sabe mais o que fazer, né? Exatamente. Tá muito difícil, 5 assaltos consecutivos aqui na loja e a gente não sabe mais o que fazer. A gente fica desmotivado a seguir com a loja aberta, oferecendo aqui o melhor para o cliente. A gente tenta fazer o máximo possível, mas infelizmente está acontecendo essas situações. Trauma financeiro, psicológico, que seja o pior, emocional aqui de quem trabalha com a gente, é muito difícil. E não tem horário para que essas coisas aconteçam. A gente está falando de um assalto, sexta-feira, 5h30 da tarde, com movimento intenso aqui na frente, né? Exatamente. É o horário de pico aqui da comercial, aqui da Samambaia, um movimento intenso, mas parece que eles não estão mais nem aí, não procuram um horário mais deserto, vários horários que a gente já teve aqui nesses 5 assaltos, mas esse, inclusive, foi o horário de maior fluxo aqui na frente, mas realmente eles não estão ligando para isso. Suane, a suspeita é que esses criminosos já estavam ali do outro lado da rua observando justamente à espera de alguém que chegasse aqui de carro, porque foi o prazo dessa cliente entrar na loja, eles já chegam também e o principal, pedindo a chave do carro dela? Exatamente, foi o primeiro pedido que fizeram, foi a chave do carro que eles pediram para ela, logo em seguida ela entregou, acuaram ela aqui para dentro sobre ameaça, um dos assaltantes ficou aqui dentro com elas, acompanhando tudo, mandando elas ficar com a mão levantada para não fazerem nada, e aí foram encher as sacolas de chinelos aqui, de sandálias. E aí, após isso, com a porta baixada, né, tentando manter a descrição deles, encheram vários sacos e logo em seguida saíram com o carro dela. Vivi, uma ação, assim, extremamente rápida, Suane, na verdade, perdão, extremamente rápida, 3 assaltantes, um para ficar aqui mantendo as 2 como reféns, evitando que elas chamassem a polícia, pedissem socorro, enquanto os outros 2 fizeram o verdadeiro limpo. Eles pegaram vários produtos da loja, né? Exatamente, foram cerca de 6 sacos de lixo que eles trouxeram com eles no bolso, já estava tudo premeditado, para encher de chinelos e levar com eles depois. Ou seja, eles chegam, pegam os produtos e já usam o carro dessa cliente como instrumento de fuga ali. Exatamente isso. Suane, a gente está falando de um empresário que tem outras lojas espalhadas pelo DF e essa é a única loja que você tem enfrentado esse problema e o pior de tudo é que essa não é a primeira nem a segunda vez. Você já tem um histórico aí, inclusive todos documentados com imagens. Exatamente. Esse já é o 5º assalto aqui nessa loja. Nas outras 5 lojas a gente foi assaltado uma vez só, em uma das cidades, são todas cidades satélites aqui de Brasília e do entorno também. E nessa daqui, da de Samambaia, é a 5ª vez consecutiva que a gente acaba sofrendo. Como empresário nessa luta aí, acaba que não tem como você não ficar desmotivado com isso, né? Não, com certeza. Essa loja aqui a gente já repensou várias vezes com essa situação, inclusive. A gente fica desmotivado, a gente tenta trazer o melhor possível aqui para a população de Samambaia. A gente trabalha com calçados, tenta trazer tudo certinho, empregar funcionários aqui, tudo certinho, com preços acessíveis, preços justos. Infelizmente acontece uma situação dessas que
dá bastante desânimo. Por falar em funcionários, você estava comentando comigo agora há pouco, uma delas inclusive já pediu conta depois do assalto e não volta mais. Exatamente, um dos assaltos a gente infelizmente acabou perdendo essa funcionária muito boa por sinal, que sempre trabalhou tudo certinho, sempre cumpriu todas as suas atividades, mas depois do assalto infelizmente ela não conseguiu mais continuar. Sônia, a gente tem inclusive alguns dados aqui da Secretaria de Segurança Pública sobre a situação de assaltos e furtos aqui na região de Samambaia. Para a gente ter uma ideia, de janeiro a junho do ano passado, foram registrados 33 roubos em comércio. Esse ano, nesse mesmo período, já são 40, um aumento de 21% e que infelizmente os comerciantes aqui têm sentido bem na pele esse aumento, né? Exatamente, na pele mesmo, prejuízos, como eu falei, financeiros, emocionais, psicológicos, que é o pior de tudo. O que você espera que seja feito? O que você sente falta aqui? Olha, em geral é segurança, a gente não está num ponto deserto, a gente está num ponto com bastante movimento, mas isso mostra que os assaltantes não estão ligando mais para isso, mas caso a gente tenha mais segurança aqui nessa região, sem dúvidas isso vai ser cessado, ou pelo menos amenizado. Suane, para tentar trazer um pouco mais de segurança para eles, para os funcionários, até mesmo para os clientes, a partir de agora eles têm mais um gasto, investir em um segurança para ficar monitorando aqui a região, monitorando a loja, para evitar que situações como essa se aconteçam novamente. Porque imagina, você tá ali 5 horas da tarde, uma sexta-feira, é um movimento tremendo. A gente está falando da comercial aqui de Samambaia, na 312, então muita gente entrando, saindo, passando nas lojas, mas nem isso inibe a ação dos criminosos. Muitas vezes a gente não consegue entender o que passa na cabeça, porque aqui a gente tem a imagem nítida desses ladrões entrando, rendendo essa cliente, essa funcionária. Em momento algum, a gente vê eles tentando esconder o rosto da câmera. Inclusive, foi essa câmera aqui, ó, que registrou o momento desse assalto, em que eles chegam rendendo ali tanto a funcionária quanto a cliente, uma câmera bem visível, mas em momento algum, Suane, eles tentam ali esconder o rosto, demonstram alguma preocupação. A primeira e única preocupação que a gente percebe nesse assalto é só de fechar a porta ali para tentar evitar que quem está lá fora veja o que está acontecendo aqui dentro. Fora isso, preocupação nenhuma, viu? Pois é, Michael, a gente vê ali que tem um ou outro que está com capuz, está com boné, mas também tem um que nem está preocupado com isso, né? Está realmente mostrando o rosto. E mais, eu queria saber, a gente sabe que é uma área comercial, é uma área que gera renda, inclusive, né? Gera renda, estimula o comércio para a região administrativa aí de Samambaia. Esse comerciante chegou já em algum momento, não necessariamente agora, mas em algum outro momento, a tentar buscar, né, algum auxílio por parte da administração regional, para buscar até alguma parceria maior com a polícia, ver o que é que pode ser feito diante dessa situação aí, né, de tanto furto e roubo na região? Suane, essa é a 5ª ação, todos os casos registrados na delegacia. A Suane está perguntando para a gente lá do estúdio se você já chegou a tentar procurar a administração, um movimento ali junto com esses comerciantes para tentar alguma ação que possa melhorar esse policiamento, essa segurança de vocês aqui. Na administração diretamente não. Inclusive todos os policiais militares que nos atendem aqui, eles pedem, sempre fazem questão de pedir para a gente registrar o boletim de ocorrência, porque com a Polícia Civil eles conseguem mensurar esses casos e de repente aumentar o nível de segurança aqui na nossa região. Sempre vamos registrar os boletins de ocorrência, todos são registrados. Inclusive, um dos últimos assaltos, 3 dos assaltos foi pelo mesmo assaltante. 3 assaltos consecutivos pela mesma pessoa. Ou seja, virou freguês da loja. Exatamente. No último assalto, graças a Deus, a Polícia Civil conseguiu encontrá-lo e prendê-lo. A gente está passando pelas audiências nesse momento e esses novos 3 assaltantes são pessoas diferentes que não estavam aqui e o que a gente teme é que retornem, que a segurança continue do jeito que está e a gente realmente procura por isso. Que a gente tenha mais segurança para a gente trabalhar de forma mais tranquila e deixar de ser um medo para a gente que acaba tendo todos os dias. E Suane, por conta desse medo, a gente reforça o pedido. Vou pedir para o nosso DTV Oliveira encher a tela com a imagem desses assaltantes, inclusive pôr o selinho aí na tela do Disque Denúncia da Polícia Civil, 197,
porque quem tiver qualquer informação desses ladrões, entrar em contato com a polícia para ajudar, para que eles sejam ali identificados e presos. A gente acabou de descobrir aqui o seguinte, que desses 5 assaltos que essa loja já passou, 3 deles tinham sido realizados pelo mesmo assaltante, ou seja, ele está seguro que ele pode voltar aqui e que ia conseguir levar o que quisesse. Foi justamente situações como essa que fizeram os donos da loja ter que investir ali, pagar um segurança, tirar ali do próprio orçamento, já com o prejuízo que vem tendo por conta de assaltos, e pagar um segurança para ficar aqui de olho na loja, para vigiar, para ver se assim as pessoas podem trabalhar, podem entrar aqui para comprar, sem do nada ser surpreendidos, como aconteceu na sexta-feira, por assaltantes. E o pior de tudo, Suane, armados e ameaçando o tempo todo. A funcionária estava te contando que o tempo todo em que elas estiveram aqui atrás dessa cortina, ele permaneceu aqui fazendo ameaças para elas, né? Exatamente, ameaças muito fortes, muito pesadas mesmo. Inclusive a nossa cliente também aqui, ela desabou emocionalmente, ela não teve forças, mal para ir para a delegacia, a gente teve que ajudar, deixá-la em casa porque ela não estava conseguindo. Depois de tanta ameaça que ele estava tendo com ela aqui dentro da loja, com a arma apontada para elas, o tempo todo mandando elas ficarem quietas, e elas estavam com muito medo, e mesmo assim eles muito agressivos, o tempo todo ameaçando elas e a vida delas. Sônia, eu conversei agora há pouco com essa funcionária, ela também prefere não mostrar o rosto, e ela me contou o seguinte, que na hora ela só conseguia pensar no filho, que é uma cena que ela não vai esquecer tão cedo. Imagina você estar ali trabalhando, atendendo a cliente, de repente ser surpreendida com um revólver, uma arma apontada para você, quando você sai de casa para ganhar o seu pão, para conquistar ali o seu salário, muitas vezes suado, trabalhado, para vir alguém e colocar ali sua vida em risco. O sentimento que essas pessoas têm é que vão sair para vir trabalhar e não sabem o que vai acontecer, porque as ameaças que esse assaltante fazia aqui era de morte. Fica quietinha, senão a gente vai te matar. Então, assim, uma situação muito grave, muito preocupante. Felizmente o prejuízo foi só material, mas é uma situação recorrente e que o comerciante já não aguenta mais, né? Você está pedindo socorro. Exatamente. Fiquei muito feliz quando eu soube que a SBT viria aqui mostrar essa situação que a gente está acontecendo, porque a gente simplesmente não sabe mais o que fazer. A gente está perdido, não sabe por onde socorrer, não sabe para quem pedir ajuda, porque a gente não está falando do primeiro nem do segundo, é do 5º assalto. Então tudo isso é muito pesado, é muito difícil para a gente. Suane, para quem está chegando agora, a gente está contando desse assalto aqui em Samambaia, na quadra 312, na sexta-feira. Vou até pedir para o Oliveira colocar de novo as imagens das câmeras de segurança em tela cheia. Quando, às 5h30 da tarde, uma das clientes entra aqui na loja, na intenção, claro, de fazer compras. Mal dá tempo, Suane, dela indicar ali para a vendedora qual que é o produto que ela quer. 3 assaltantes entram aqui na loja. 2 deles já adentram diretamente para onde estava essa funcionária e essa cliente, e ali começa essa sessão de tortura psicológica, de ameaças, já pedem ali os aparelhos telefônicos. Na verdade, o primeiro pedido já é da chave. Eles já entram aqui querendo o carro dessa cliente e depois começam a fazer o limpo. A gente mostrou, inclusive, os espaços faltando aqui na prateleira. Esse daqui foi aquele que eu mexi, mas aqui, ó, já está faltando. Desse outro lado aqui tinham outros 2 suportes que eles levaram simplesmente todas as sandálias que estavam penduradas aqui. Eles já chegaram com os sacos, então chegam, pegam o carro, já tem um meio de transporte. Depois escolhem os produtos, levaram de vários lados, inclusive de cá também está faltando algumas. Eles já repuseram algumas mercadorias porque a loja precisa voltar a funcionar, né, Suane, para tentar recuperar esse prejuízo, mas o sentimento é esse de insegurança. Quem fica aqui, ó, atrás do balcão, olhando ali para fora, fica com medo, não sabe se vai entrar um cliente, se vai entrar um assaltante, ou se quando estiver aqui atendendo o cliente concentrado em oferecer o produto, se esse ladrão não vai entrar e render os 2 como aconteceu. Eu reforço, sexta-feira, 5h30 da tarde, plena luz do dia, movimento intenso de gente, inclusive às vezes as viaturas passam aqui, enquanto a gente estava ao vivo, passou uma viatura da Polícia Militar, mas nem esse movimento de pessoas e de polícia tem inibido a ação dos criminosos. O comerciante está pedindo socorro. Maicon, muito obrigada pelas suas informações. É isso, né? A impunidade gerando mais violência. A gente alerta, então, né, para que eles realmente procurem aí a administração, mais uma tentativa, né,
para que essa situação também possa ser minimizada, porque o trauma sem dúvida fica e por enquanto também nada ainda foi recuperado. Então realmente quem tiver alguma informação, quem reconhecer qualquer um desses aí que são mostrados, né, nesse momento na sua tela, se você reconhecer qualquer um desses homens, por favor, ligar na Polícia Civil 197. E claro, você não precisa se identificar. Obrigada, Michael. Bom, a Polícia Civil prendeu um suspeito de ter assaltado e sequestrado um homem enquanto ele esperava os amigos saírem de uma festa. O crime foi no fim de abril em um estacionamento em Ceilândia. Márcio Fontinelli está com o delegado responsável por essa prisão. Boa tarde novamente, Márcio. O suspeito agiu sozinho? A polícia já sabe dizer isso? Não, Soane, ele agiu com um comparsa. Eu vou explicar tudo direitinho. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. No dia 30 de abril, a vítima estava ali por volta de 2h30 da manhã, dormindo dentro do carro na EQNP 19/15, aqui na Ceilândia Sul, quando foi abordada por dois criminosos, um de 19 anos e outro de 23 anos. A vítima estava aguardando um grupo de amigos que estava saindo de uma festa. E aí os criminosos fingiram que estavam armados, abordaram essa vítima, obrigaram ela a entrar no banco de trás do carro e daí seguiram com ela para um caixa eletrônico 24 horas. Eles pegaram a senha e o cartão do banco dessa vítima, sacaram R$200, que era o limite ali do horário, e aí depois abandonaram a vítima, devolveram o cartão e abandonaram a vítima em Ceilândia Sul. A Polícia Civil fez todo um trabalho de investigação e conseguiu identificar esses criminosos, mas quem vai explicar para a gente com mais detalhes é o delegado Tiago Peralva. Doutor, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Como é que iniciou as investigações? Como é que foi feita a identificação desses criminosos? Boa tarde a todos. Exatamente, como você já disse inicialmente, no dia 30 de abril, esses dois criminosos se aproveitaram do fato de ter visto a vítima dormindo no interior do seu veículo, já que a vítima estava em um forró, em um estabelecimento comercial, e foi para o seu carro para dormir enquanto aguardava os seus amigos saírem da festa que estava ocorrendo. Esses dois indivíduos, simulando estar armados, um foi para um lado do carona e o outro para o lado do motorista, e ali, mediante grave ameaça, assaltaram esta vítima que dormia no interior do carro. Colocaram a mesma no banco traseiro e assumiram ali a direção do veículo. Foram até a Ceilândia Sul, em um caixa eletrônico 24 horas, e utilizando o cartão e a senha da vítima, sacaram R$200. Inclusive, nas imagens é possível ver que um dos criminosos desce, vai até o caixa eletrônico, saca o dinheiro e volta para o carro, enquanto o outro criminoso permaneceu no carro com a vítima no interior do veículo com a sua liberdade cerceada. Posteriormente, algumas horas depois, os dois indivíduos abandonaram a vítima em via pública e empreenderam fuga com o carro dela. Nós começamos a investigar esse fato e conseguimos identificar esses dois criminosos. Trata-se de um indivíduo de 23 anos e outro indivíduo de 19 anos. Este indivíduo de 23 anos teve a prisão preventiva deferida pelo Poder Judiciário. Já o indivíduo de 19 anos teve a prisão preventiva negada pelo Poder Judiciário e, por esse motivo, ele responde à liberdade. No sábado, no início da manhã, nós conseguimos efetuar a prisão preventiva deste indivíduo no seu condomínio situado em São Sebastião, local inclusive que nós conseguimos angariar imagens que mostram esse indivíduo chegando neste prédio com o carro da vítima após o assalto. Doutor, aí no caso desse rapaz de 23 anos, ele já responde a processo na justiça, né? Já tem outras passagens. Exatamente, ele possui antecedentes criminais, inclusive por crimes parecidos, e por esse motivo o Poder Judiciário expediu e deferiu o mandado de prisão dele, de prisão preventiva, melhor dizendo. Agora, doutor, é interessante a gente explicar que a Polícia Civil faz o trabalho dela e pede a prisão desses bandidos quando eles são identificados. No caso desse rapaz de 19 anos, o senhor a Polícia Civil pediu a prisão dele, mas a Justiça entendeu que nesse momento não. É isso, né? Só para a gente deixar claro essa questão de que por que um foi preso e o outro permaneceu solto, respondendo em liberdade, já que os dois estavam juntos e praticaram um crime juntos.
Exatamente. Da mesma forma que esse indivíduo de 23 anos, o indivíduo de 19 anos teve o pedido de prisão feito ao Poder Judiciário. A vítima, inclusive, nos confidenciou que tinha 99% de certeza que esse seria um comparsa, ou seja, seria o outro assaltante responsável pelo crime. Mas, por decisão do Poder Judiciário, entendeu-se que não era o caso da prisão cautelar dele e ele responderá por esse crime em liberdade. Nesse caso do assaltante de 23 anos, depois que ele foi preso, qual foi o procedimento adotado? Foi dado cumprimento ao mandado de prisão dele, ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará a audiência de custódia. Inclusive, vale a pena frisar e alertar que nós devemos evitar esse tipo de conduta, como foi esse caso, de ir para o interior de um veículo durante a madrugada dormir. Nós temos que ter em mente que o crime de assalto, é claro, a maioria das vezes, é feito de uma oportunidade. E se nós dermos essa oportunidade, os criminosos vão tentar utilizar dessa oportunidade para empregar o crime patrimonial. É importante reforçar isso, né, doutor? Não só pela questão de ser no período da madrugada, mas também em qualquer momento do dia, né? É bom evitar ali ficar dentro do carro, mexendo no celular. Então é importante a gente fazer esse alerta também, né? Exatamente, sem dúvidas. Ainda no período da madrugada, que é um momento em que as ruas estão mais vazias, que os criminosos têm ali uma oportunidade ainda maior de pegar uma vítima desprevenida, sem a presença de testemunhas ou até mesmo sem a possibilidade de qualquer defesa daquela vítima, é um momento que nós temos que ter mais cuidado ainda. Mas isso não leva a crer que nós não temos que ter esse mesmo cuidado durante o dia, já que esses criminosos esperam apenas uma oportunidade para praticar o crime e eles não têm nada a perder. Agora, doutor, é importante a participação da população também com relação à prisão desses criminosos, de um modo geral. A população também ajuda a polícia denunciando. Em quais situações a população deve acionar a polícia? Em qualquer situação que seja incomum, seja aquela pessoa que esteja, que mora perto da sua residência, que tem algumas condutas que não sejam normais, entre aspas, seja aquela pessoa que esteja vendendo droga ali próximo à sua residência, que você saiba de alguma informação, basta ligar no 97 da Polícia Civil, Disque Denúncia. A identidade de quem faz qualquer tipo de denúncia no 197 é mantida em absoluto sigilo. Ninguém nunca vai saber quem foi que denunciou, qual o telefone que ligou. Realmente é o mais restrito sigilo para que nós possamos, inclusive, preservar essas pessoas e elas consigam nos ajudar, porque nos ajudando a gente vai estar também ajudando a sociedade, retirando de circulação esses criminosos que tanto incomodam a todos nós, cidadãos de bem. Doutor, com relação a essa questão do saque 24 horas nesses caixas eletrônicos, hoje em dia já existem meios para que as pessoas possam bloquear saques a esse horário, principalmente a questão do Pix também, que é uma coisa que preocupa. Não foi o caso que a gente estava mostrando aqui agora, ele foi levado até um caixa eletrônico, mas tem a questão do Pix também. Também vale a pena ter esse tipo de prevenção também, né? Usar o aplicativo do banco e restringir saques, Pix, esses horários, né? Exatamente, até porque não foi nesse caso, mas tem sido muito comum também durante as práticas de assaltos, os criminosos exigirem que a vítima desbloqueie o seu telefone celular, acesse sua conta bancária e realize Pix para determinada chave Pix que aquele criminoso diz que a vítima tem que fazer. Ou seja, ele fornece uma chave Pix e diz assim, transfira tanto para essa chave Pix. E obriga que aquela vítima que está sob o seu poder realize aquela transferência bancária. Nesse caso específico, não foi isso que ocorreu. Eles levaram essa vítima até o caixa 24 horas e terminaram ali efetuando o saque utilizando o cartão da mesma. Doutor Tiago, obrigado pela participação do senhor. Suane, é isso. Então, os dois criminosos foram identificados pela polícia. Um está solto, de 19 anos, porque a justiça entendeu que por algum motivo ele não oferecia perigo à sociedade, poderia permanecer em liberdade. Tem outras questões envolvidas aí, que é uma questão do judiciário, não da Polícia Civil, mas o de 23 anos permanece preso na DPE, aguardando a audiência de custódia, que também vai determinar se ele permanece preso ou então se ele vai voltar para as ruas, que é o que a gente não espera, né? Eu volto com você. Com certeza, Márcio. Obrigada pelas informações, obrigada ao delegado também. Fica aquela máxima que a gente sempre coloca aqui, né? Não facilitar para os criminosos. Realmente sempre olhar antes de você entrar, antes de você sair de um carro, evitar mesmo ao máximo ficar ali dentro do carro para que situações como essa não ocorram. E eu volto já depois de um rápido intervalo. Me espera!
presidente Lula tem repetido que quer reeditar o programa Linha Branca, que prevê a redução de impostos de eletrodomésticos. A medida foi implantada com sucesso no segundo mandato dele durante o governo Dilma. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio estudam como implantar o modelo. A aposta é que Lula vai insistir na criação de um programa para que o brasileiro pague menos na hora de comprar eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e máquina de lavar roupa. O pedido de Lula foi feito durante uma cerimônia no Planalto na última quarta-feira e endereçado ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu falei para o Alckmin, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. Nos bastidores, a sugestão gerou surpresa entre boa parte dos auxiliares, já que será preciso entender de onde o governo vai tirar o dinheiro. A ideia vem na esteira da redução de impostos para baratear a compra de carros. Foram vendidos 125 mil veículos e o programa foi considerado um sucesso pelo governo. Uma das possibilidades em estudo é justamente adaptar o programa Linha Branca usado para os carros. Para as empresas terem crédito tributário, elas deveriam dar desconto aos consumidores. Critérios também podem ser criados, como a redução no impacto ambiental e no consumo de energia elétrica. Caminhos diferentes de 2009, quando no segundo mandato de Lula, os preços caíram após a redução no imposto sobre produtos industrializados. O economista da FGV, Gessner Oliveira, avalia que repetir o efeito positivo da época é possível, mas não com o mesmo impacto. Tem uma população que realmente está necessitada, que precisa de uma ajuda para adquirir esses equipamentos, e agora é também a população com menos capacidade de compra e com menos capacidade de endividamento, porque já se endividou, já usou tudo que era possível para arcar com as despesas básicas, essenciais, né? Vamos acionar agora o repórter Murilo Fagundes para falar sobre um dos destaques do mundo político. Murilo, boa tarde. Um dos assuntos mais comentados do fim de semana foi o caso do ministro Alexandre de Moraes, que retornava ao Brasil da Itália com a família quando foi hostilizado por alguns brasileiros, inclusive o filho dele teria sido agredido fisicamente também. Atualiza esse caso pra gente. Oi, Suane, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi então hostilizado, agredido verbalmente no aeroporto de Roma na sexta-feira. E não só ele, viu? O filho do ministro do STF também foi ali hostilizado. O filho do ministro acompanhava Moraes na viagem a Roma. O filho de Moraes chegou a ser agredido fisicamente por um desses supostos envolvidos nesse caso. O ministro estava na cidade italiana para fazer uma palestra na Universidade de Siena. A ação de retaliação começou quando Andrea Mantovani teria chamado Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, então, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, gritou e agrediu o filho de Moraes. Mantovani Filho chegou a acertar o rosto do rapaz e os óculos deles foram ao chão. Após a agressão, Roberto, Andrea, o filho deles e também o empresário Alex Zanata, que é genro do casal, teriam continuado a atacar Moraes com xingamentos. Então a gente atualiza a situação desse caso depois desse episódio aí de hostilidade ao ministro do STF. A Polícia Federal já instaurou então um inquérito para apurar o caso. Zanata, que é o genro do casal, prestou um depoimento ontem à Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo, e o casal vai falar à Polícia Federal amanhã. Eles disseram que não poderiam depor no domingo porque já estavam com uma passagem comprada para Santa Catarina, então eles vão depor amanhã sobre esse episódio aí de hostilidade. A PF também pediu ajuda da polícia italiana para a liberação de imagens ali dos circuitos de câmera do aeroporto de Roma. Os 4 envolvidos nesse caso podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. Vários políticos, juristas, ministros, advogados e instituições
instituições aqui de Brasília prestaram a solidariedade a Moraes e ao filho. E a Procuradoria-Geral da República informou que vai tomar as medidas cabíveis a respeito desse caso. Ontem, Soane e todos que acompanham aqui o SBT Brasília primeira edição, o casal envolvido nessa agressão divulgou uma nota pedindo desculpas a Moraes e ao filho. Os dois chamaram de mal entendido o que aconteceu, afirmaram que não houve ofensas ou ameaças e que tudo não passou de uma confusão interpretativa. Soane. E as imagens, em especial do aeroporto, vão realmente demonstrar o que aconteceu ali naquele momento, né? Por enquanto, o que a gente teve acesso são essas fotos aí que a gente mostrou para vocês durante a entrada aqui do Murilo. Muito obrigada pelas suas informações, Murilo. Bom trabalho. O programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas, começou hoje. O Ministério da Fazenda estima tirar 70 milhões de brasileiros do vermelho. Cerca de 1,5 milhão de pessoas podem voltar a ter o nome limpo já no começo da semana. O meu salário há 7 anos atrás não é o mesmo de hoje. Tem muitos professores, e eu sou um deles, que está bastante endividado. Na primeira etapa do programa Desenrola, bancos e financeiras que aderirem à iniciativa terão que desnegativar os clientes com dívidas de até R$ 100. O débito continuará existindo, mas o cidadão estará com o nome limpo. Também na segunda será iniciada a renegociação de dívidas bancárias de qualquer valor para pessoas que têm renda mensal de até R$ 20 mil. A expectativa é de que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas nesta etapa. São dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, portanto é o rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data. O Ministério da Fazenda alerta que o público fará a negociação diretamente com os bancos. Cada banco vai ter o seu canal de renegociação. Por exemplo, alguns bancos vão oferecer os seus canais de internet banking, outros vão fazer isso por telefone, outros presencialmente, mas vai depender de cada banco a renegociação. A terceira e última etapa do programa será em setembro. Devedores que fazem parte do cadastro único ou que tenham renda mensal de até 2 salários mínimos poderão negociar dívidas de até R$ 5 mil por meio de uma plataforma do governo. É nesta faixa que está a maior parte dos brasileiros com nome sujo, 40 milhões de pessoas. Mas para a ministra do Planejamento, o alívio será curto se a taxa básica de juros continuar elevada. Não adianta fazermos o desenrola, aliviarmos, né, a vida das pessoas e precisamos, quase que a maioria absoluta das famílias brasileiras estão endividadas, apresentar um programa eficiente sobre todos os aspectos com juros de 13,75. Porque aí o Brasil não comporta um desenrola todo ano. Por acaso, você já usou aquela figurinha de joinha no WhatsApp? Pois é, você, eu e muita gente. No Canadá, um juiz considerou que essa figura vale como a assinatura de um contrato. A decisão foi tomada em uma disputa judicial entre um fazendeiro e um cliente. Mas será que a lei brasileira também permite esse entendimento? Vanessa Vitória traz a resposta. Quem nunca encerrou uma conversa em aplicativo de mensagem com um joinha deve, de certa forma, estar sentindo um certo alívio. Eu acho que emoji é muito subentendido, né? Acho que vai de pessoa para pessoa, então acho que varia muito, eu prefiro escrever mesmo. Para você significa o quê? Ok. Ok, tudo certo. Fechou o negócio? Fechou. No Canadá, um simples joinha em um aplicativo de mensagem no celular virou caso de justiça. Um agricultor deu o dedinho para cima depois que recebeu uma proposta para vender linhaça. O comprador então entendeu que estava tudo certo, porém não recebeu a mercadoria. Foi aí que o agricultor foi processado. Será que esse entendimento da justiça por lá também se aplica aqui no Brasil? A nossa legislação específica sobre contrato, ela é muito ampla, no sentido de que não há a necessidade de um formalismo. Então, sim, um contrato ali apenas por uma conversa de WhatsApp e talvez ali o emoji de joinha, que também no Brasil é reconhecido como um ok, poderia ser interpretado sim como um contrato entre as partes. Lá no Canadá, o agricultor disse que o joinha era só para confirmar o recebimento da mensagem e não a venda. Mesmo assim, o juiz entendeu que o emoji representava o contrato fechado
e o fazendeiro teve de pagar o equivalente a R$300 mil de indenização. Esta advogada orienta: o ideal é não deixar dúvidas, independentemente do meio de negociação. Vamos tentar evitar um pouquinho o uso de emojis nessas situações, passando a escrever o que é de fato que está se pretendendo e o que está sendo acordado e contratado. É mais prático, eu acho. Agora não mais, né? Áudio, vi, depois penso, não tô assinando nada. Confusão no Novo Gama. A mulher afirma que apanhou de policiais militares durante uma abordagem. Kátia Gomes está com ela. Oi, Kátia. Boa tarde novamente para você. Explica pra gente, então, essa história polêmica, hein? Pois é, uma grande polêmica mesmo, viu? Porque, segundo as pessoas que estavam aqui frequentando o bar, eles estavam aqui apenas confraternizando, bebendo, não tinha música alta, não tinha nada. E, de repente, 3 viaturas com policiais militares aqui de Goiás chegaram. Inclusive, eles chegaram aqui, segundo os frequentadores, em alta velocidade, derrapando. Pararam e pediram que homens fossem para um lado e mulher para o outro lado. Um desses policiais militares, ele estava bastante agressivo, falava em voz alta e foi exatamente esse policial militar que agrediu uma mulher que estava aqui no bar, né? Então, assim, ele teria agredido ela sem nenhum motivo e ele também agrediu um outro frequentador que acabou sendo até algemado. Bom, para explicar toda essa confusão, eu estou aqui com uma das vítimas. Ela está com muito medo, muito receio de aparecer, então ela pediu, né, que não fosse identificada, que ficasse de costas para a câmera, mas ela topou contar tudo o que aconteceu. Isso foi no sábado à noite, você estava aqui com seus amigos, inclusive seu filho também estava aqui. Esses policiais militares, eles chegaram aqui, como que aconteceu tudo? Boa tarde. Eles chegaram na maior ignorância, né? Já chegaram derrapando, aí parou as viaturas, pediu para os homens ir para um lado e nós mulheres ir para o outro. Aí foi quando eu peguei meu menino, o filho do meu amigo, né? E o filho da outra moça que estava aqui junto com a gente. Aí a gente sentou para um lado. Aí o filho do meu amigo levantou chorando, porque o pai dele já tinha levado 3 tapas na cara, né? Sem motivo? Sem motivo. Ele com a mão para trás já tinha levado 3 tapas na cara. Aí eu levantei, peguei o filho dele no colo e falei: Edmar, fica calmo. Fica calmo. Foi onde ele já veio e já me deu um tapa na minha boca, né? Que cortou. Aí foi onde eu peguei meu celular e comecei a gravar. Gravei tudo, fiquei muito indignada, porque ele estava aqui para proteger a gente e não para chegar nessas agressões. E agora, como é que a gente vai viver? Com medo, né? E era apenas um policial militar que estava alterado? Isso, era apenas um. Era o que se dizia ser o capitão da equipe, né? Não tinha nome na roupa dele, né? Pra gente saber quem era ele. E na viatura também, quando eu filmei, não tinha placa de nenhuma, né? A viatura estava sem placa? Estava sem placa. E todo o tempo ele me defamando, com os piores palavrões que um homem pode xingar uma mulher, né? Ainda me jogou no chão, quebrou meu celular, porque ele não queria que eu filmasse. E quem estava filmando, ele mandava parar de filmar, todo tempo com a pistola na mão, ameaçando o dono do bar. Chutou a porta do bar, entendeu? E todo tempo ameaçando a gente, falando que é acostumado a matar PCC, né? Para matar a gente, era daqui para ali. As crianças ficou tudo horrorizada. E eles vieram aqui sem nenhum motivo aparente. O som não estava alto, aparentemente não tinha nada, né, demais aqui acontecendo. Era apenas um bar funcionando normalmente. Isso, não tinha nada demais. O som não estava alto, ninguém aqui, todo mundo é pai de família, ninguém tinha droga, ninguém tinha arma, ninguém é de confusão, entendeu? Eles já chegaram aí, no começo eu ainda falei: não, meu filho, eles estão fazendo o trabalho deles, que meu filho ficou com medo da forma que ele chegou. Entendeu? Aí depois eles já começaram com a... Eles não, só um que veio com a agressão. O outro depois tentou me segurar para tomar meu celular, né? Foi onde eu não deixei. E claramente, né, nas imagens a gente percebe que você ficou muito nervosa. Você recebeu, foi primeiramente um tapa, né? Depois a gente viu que inclusive ele pegou você pelo pescoço, ali como um mata-leão. Isso. Primeiro ele me deu um tapa, eu estava com uma criança no colo, né? O tapa poderia ter até pegado na criança. Ele me deu um tapa e depois ele queria pegar meu celular, onde eu não deixei, e ele veio para me enforcar, né? Graças a Deus eu consegui me sair, porque era dois homens em cima de uma mulher,
né? Consegui, dei uma reviravolta, consegui me sair, foi onde ele me deu um chute e me jogou no chão. Nossa, que história, né, Soane? A gente Tá. ouvindo ela contando, nem imagina o que possa ter acontecido aqui na cabeça desse policial. Kátia, eu vou interromper rapidinho só para a gente mostrar aqui, né, esses detalhes, essas imagens do que aconteceu dessa ação da polícia. Vou pedir para o Oliveira rodar, né, esse vídeo que mostra uma parte aí da confusão, que uma parte pode ser filmada, outra não, como essa mulher está contando para a gente neste momento. O policial dá uma chave de pescoço nela e joga no chão, na frente de um bebê que chora bastante. Vamos ver. Gente, ninguém vai fazer. Não pega, não pega. Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Tá, tem seguro! Tem seguro! Pegou! Filho segura essa mulher! Essa mulher por quê? Por que você bateu na minha cara primeiro? Tá, me dá meu celular! Não, senhor, me dá meu celular pra ela! Me dá! Tá? Eu tava atrás! Você bateu na minha cara primeiro! Vai lá, seu Riquinho! Dá meu celular, eu vou buscar! Vai lá! Pois é, Kátia, que horas mais ou menos era isso? E quanto tempo aí durou essa ação ali da polícia? Soane, eu sei que foi sábado por volta de 11 horas da noite, mas eu vou perguntar quanto tempo durou toda essa ação. Bom, quanto tempo foi, né? Desde que os policiais militares chegaram aqui, começaram a agredir, né, os frequentadores e até o momento que eles foram embora. Isso durou quanto tempo? Uns 20 minutos de agressão. Uns 20 minutos ao todo. Quantas pessoas foram agredidas? Você e teve mais um frequentador? Isso, foi eu e o outro rapaz. Inclusive, Soane, esse rapaz está aqui com a gente. Ele também pediu para não ser identificado, porque ele, além de ter sido agredido, ele foi algemado e não chegou a ser preso, ele foi algemado. Inclusive, a imagem mostra ele saindo daqui algemado, mas ele passou por todo esse constrangimento, até porque o filho dele estava aqui e viu toda essa ação. O que aconteceu? Você estava no bar, o policial chegou já te agredindo, ele falou alguma coisa, ele fez pelo menos uma abordagem antes? Não, foi que nem ela falou, né? Nós estávamos sentados, todo mundo, eu do lado dela, meu filho do lado e o menino dela no carrinho, né? Aí as viaturas chegou, tudo já chegou. Olha, Soane, inclusive nós recebemos uma nota da Polícia Militar de Goiás que disse que ainda não foi informada sobre esse acontecimento e que as pessoas envolvidas podem sim fazer uma denúncia para que o caso seja apurado. E eles também falaram que não compactuam com qualquer tipo de agressão, né? Que situação complicada. Eu vou pedir, inclusive, você está com o seu celular aqui, mostrar para o pessoal de casa que no momento ali aqui eu vou deixar a tela escura, no momento ali da confusão, os policiais tentaram pegar o celular da vítima e ela jogou para uma amiga, o celular acabou caindo no chão, quebrando a tela, ou seja, né, além de você ter sido agredida, você ainda ficou com esse prejuízo do aparelho celular. Você já registrou ocorrência policial? O que você fez, né, diante dessa situação e como que você pretende agora se proteger, já que você já me contou que está com medo? A gente foi no CIOPS do Céu Azul, abrimos fizemos, né, o boletim de ocorrência e não sei, pedi primeiro proteção a Deus, né, porque no sábado acho que quem me protegeu ali abaixo de Deus, né, foi eu mesmo, porque se eu tivesse baixado minha cabeça, ele teria batido mais na gente, né, agora é só rezar, pedir Deus para nos guardar. O que você acha que aconteceu, então? Por que tamanha violência? Não sei, mas segundo os relatos, a gente sabe que esse comandante, ele é acostumado a fazer isso com as pessoas. Já chega agredindo, quebrando celular, entendeu? Ele se acha superior. Para mim é abuso de poder, né? Está com medo, então? Eu tenho muito medo, por mim e pela minha família, né? É complicado, né, Soane, essa situação. Então agora é isso, os dois estão com muito medo, inclusive até de frequentar o bar que é próximo da casa dele, da residência, por isso que eles pediram até que não fossem identificados. Eles sabem que o vídeo já está circulando, mas eles querem tentar preservar ainda a imagem deles por conta disso, né? Porque eles têm medo do que o policial militar que cometeu essa agressão, né, faça contra eles. É uma situação realmente bastante complicada. Com certeza, Kátia.
É sempre importante frisar mesmo que, apesar do medo, é importante que essas pessoas busquem registrar uma ocorrência para que esse vídeo também chegue, né? E que a PM possa fazer, a PM de Goiás possa fazer, né, uma investigação sobre essa ação, que claramente nas imagens a gente vê ali que houve truculência, que houve violência. Então é importante que as autoridades possam investigar isso, já que a população acaba sendo, né, o elo mais fraco. Obrigada pelas suas informações. Uma reviravolta em um caso de morte que tinha sido registrado inicialmente como acidental pode significar que o número de feminicídios no DF esse ano é de 21 casos. Em março desse ano foi registrado que Eliane Vieira de Jesus, de 35 anos, teria se engasgado com um pedaço de carne e morrido asfixiada. Mas a investigação indica que não foi isso que aconteceu. O repórter Maicon Leão volta aí com informações. Maicon, na manhã de hoje, então, policiais civis fizeram uma operação e prenderam Marcos Renato de Souza como principal suspeito. Ele era o namorado da vítima. O que de fato teria acontecido aí nesse 22 de março? Pois é, Suane, é o que a polícia vai esclarecer agora. Esse namorado foi preso temporariamente, que é aquela prisão de 30 dias, que pode ser prorrogado devido à necessidade ali da investigação. Mas a polícia já tem indícios ali de que essa morte pode sim ter sido de forma violenta. Para quem está em casa entender, a versão inicial dada por esse namorado é que essa mulher de 35 anos teria se engasgado. Ela foi socorrida ali pelo SAMU, levada para o hospital. Para a família, a versão apresentada é que ela realmente tinha se engasgado e morrido. Uma amiga no velório estranhou algumas marcas no pescoço, comentou com outras pessoas, mas ficou por ali mesmo. O que os familiares e amigos não sabiam era o seguinte: quando essa mulher deu entrada ali às 7 horas da manhã no hospital, levada pelo serviço móvel de urgência, esses atendentes e médicos repararam o seguinte: Suane, tinha algumas marcas ali no corpo que não batiam com a história apresentada por esse namorado. Como que uma mulher que se engasgou tinha marcas roxas no pescoço, no cotovelo, no joelho. Então, a partir daquele momento, o hospital aciona a Polícia Civil para apurar essa história. O caso, então, começa a ser investigado ali como uma morte natural, com suspeita, e eles vão investigando. Caso depois comprove que não foi nada, é descartado. Mas nesse caso, Vivi, lá no Instituto Médico Legal foi feito o exame cadavérico e aí sim o laudo apresenta ali algumas marcas, alguns hematomas que para a Polícia Civil são bem claros indícios de violência. A gente vai falar agora com o delegado Fernando Fernandes para entender um pouquinho mais dessa história e para entender até mesmo o posicionamento desse namorado, Suane, que tem 43 anos, ele está preso. A versão, ele mantém essa, doutor, de que ela se engasgou? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente ele mantém a versão do engasgo, do acidente, só que a colheita das provas, testemunhas, marcas no corpo da vítima, especialmente hematomas no joelho, cotovelos e principalmente no pescoço, causaram estranheza, como você bem disse, logo no primeiro atendimento no Hospital Regional de Samambaia, motivo pelo qual solicitamos um laudo cadavérico, e o laudo cadavérico apontou que podia se tratar de um crime violento, de um feminicídio, motivo pelo qual nós mudamos então a investigação, a linha de investigação, e ao ouvir algumas testemunhas, tomamos conhecimento de que a vítima já teria sofrido alguns tipos de agressões verbais, até físicas, por parte desse namorado, que já tem inclusive um histórico de violência doméstica contra uma ex-companheira. E uma das testemunhas também nos disse que durante o período que estavam naquela briga, naquela discussão entre eles, ela teria ligado e ouvido a vítima pedindo para que ele parasse de agredi-la. Então, somando tudo isso, nós cremos que se trata não de um acidente, mas de mais um caso de feminicídio. Doutor, essa discussão, conforme a polícia foi apurando, na verdade teria começado inclusive horas antes, com ida na casa de ex-companheiro, uma relação ali que conturbou esse relacionamento, que pode ter sido também uma motivação. Exatamente. Segundo consta, no dia 20 de março, uma segunda-feira, a vítima e o autor estavam na casa dele,
Começaram a discussão, ela teria saído de lá e ido ao Hotel Guará, onde se encontrou com um ex-namorado das antigas. De lá foi até a casa desse ex-namorado. À noite, o autor teria entrado em contato telefônico com ela por via chamada de vídeo. Esse outro homem atendeu o celular e durante a conversa teria dito que estaria mesmo com a moça, né? E que ela acreditava que ela estivesse solteira. Isso certamente gerou ódio, raiva no autor, que no mesmo dia a vítima foi ao encontro dele novamente, chegou lá de Uber, passaram então a noite possivelmente discutindo e no dia seguinte, então ela teria dado entrada no início da manhã, por volta de 7h30, aqui no Hospital Regional de Samambaia, a princípio socorrida pelo SAMU, vítima de engasgo, ficou recebendo auxílio, respiração por aparelho até a noite e por volta das 22h30 veio então a óbito. Ela chegou ao hospital com vida, ali respirando com a ajuda de aparelhos, mas já sem condições de contar o que tinha acontecido, o que tinha de informação até ali então era a versão do namorado. Exatamente. Então é por isso que inicialmente a ocorrência foi registrada como uma morte aparentemente natural em virtude de um engasgo, um acidente, né? E aí depois a polícia foi descobrindo também, delegado, conversando com outros familiares e testemunhas, que inclusive outras pessoas desconfiaram dessa morte dela lá no velório, né? Familiares e amigas já vinham desconfiando em virtude das marcas no corpo da vítima, bem como uma das testemunhas, durante esses 2 dias em que ela e o autor estariam naquele conflito, em brigas, teria ligado, né, para a vítima e a vítima teria ouvido, a testemunha, a discussão entre vítima e autor, onde a vítima teria pedido para o autor para parar com as agressões. Delegado, mesmo depois dessa prisão, apresentando ali para o Marcos os laudos, falando, olha, a gente já tem elementos e tudo, já sabe da história, ele mantém a versão de que ela se engasgou ali durante a noite, que eles chegaram, beberam durante a noite e ela, durante a madrugada, teria acordado com fome, ido para a cozinha e ele encontrou ela naquela situação. Exatamente. Ele chegou a dizer, inclusive, quando ela retornou na casa desse outro cidadão, chegou à residência dele de Uber, ele também já teria comprado mais algumas cervejas para consumirem, conversarem. Diz que não chegaram a manter relação sexual naquela noite em virtude daquela situação. E num determinado momento, ela disse que estaria com fome e ele teria dado a ela um prato de comida, onde haveria ali pedaços de carne e um desses pedaços ela teria se engasgado. Falou que chegou a fazer aquela manobra, né, de desengasgá-la e chegou a apresentar também no hospital o pedaço da carne, ou melhor, para o pessoal do SAMU, o pedaço da carne com o qual ela teria se engasgado. Mas o que o laudo aponta e que tudo indica é que, na verdade, não aconteceu isso, né? Isso. O laudo, ele apresenta sinais de que ela teria sido esganada. Há marcas no pescoço dela, possivelmente causadas durante uma discussão entre ela e o autor. Além dessas marcas no pescoço, tem marcas também em outras partes do corpo, né, doutor? Especialmente nos joelhos e nos cotovelos, como se ela tivesse sofrido algumas quedas, talvez empurrada durante a discussão, escorregado. E essas informações aí do laudo junto, Suane, com essas informações que chegaram depois, reforçam ainda mais para a polícia de que essa tese aí, ela pode sim não ser verdadeira, viu? E aí, delegado, boa tarde para você, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E esse homem chegou a comentar sobre o porquê dela estar com esses roxos aí pelo corpo, de repente se ela já chegou bêbada, segundo ele, né? Se isso teria sido causado por algum motivo? Boa tarde, Suane. Ele chegou a comentar que ela teria retornado à casa dele no mesmo dia da discussão, após ter estado com uma outra pessoa, à noite, chegando de Uber, e que ela estaria ainda aparente bêbada, dando a entender que talvez ela tivesse essas marcas no corpo, joelho, cotovelo, em virtude de alguma queda ou desentendimento com essa outra pessoa. Claro que isso faz parte da linha de defesa dele. Mas ele não chegou a falar, olha, ela já chegou aqui, que essas marcas e tudo, arrumou lá. Ele tenta dar indícios de que pode ter sido em outro lugar, mas não crava. Exatamente. Ele não chegou a cravar que ela teria chegado lá com marcas no corpo, cotovelos, na coxa, nos joelhos. Apenas deu a entender que talvez, pelo estado de embriaguez que ela chegou,
pudesse ter caído ou se lesionado. Delegado, como é que fica a investigação da agora para frente? A gente pode estar aí diante, então, realmente de mais um caso de feminicídio aqui no DF? Lamentavelmente, creio que estamos sim diante de mais um caso de feminicídio. A ocorrência policial, inclusive, foi alterada, em vez de morte aparentemente natural, para feminicídio consumado. A linha de investigação é essa. Além agora da prisão do autor, vamos ouvir outras testemunhas, que talvez agora fiquem mais à vontade para prestarem depoimento, uma vez que algumas diziam que tinham medo da reação dele, mesmo porque, Sônia, assim que aconteceu esse feminicídio, o autor teria ido até a casa da mãe da vítima, tentado entrar lá à força, não se sabe por quê, talvez para apanhar algum objeto, algum aparelho celular. Ele tentou invadir a casa da mãe? Tentou invadir, foi até alvo de mais uma ocorrência policial, também de Maria da Penha, e tentativa de invasão de domicílio. E nós acreditamos que aquela ação dele tenha causado ali nas pessoas, nas testemunhas especialmente, aquele temor, já que ele tem um histórico violento, né, constrangendo essas pessoas, inibindo que elas esporadicamente, ou melhor, espontaneamente, pudessem relatar algo que soubessem a respeito da relação do casal. Agora, com essa prisão ali, a priori por 30 dias, mas também esse pedido pode ser prorrogado por mais 30, totalizando ali uns 60 dias até que essa investigação seja concluída, doutor? Nós pretendemos tentar, no mais rápido possível, concluir essa investigação e, se tudo der certo, vamos pedir a conversão dessa prisão temporária, que é de 30 dias renovada por mais 30, para uma prisão preventiva, sem prazo, para que ele fique solto. Quais são os próximos passos da investigação? A gente já tem ali o exame cadavérico, já tem testemunhas. O que falta para a gente poder cravar que realmente ali foi um feminicídio? Nós temos aí outras testemunhas a serem ouvidas, bem como o exame a ser realizado nos aparelhos celulares que foram apreendidos. Hoje, além da prisão dele, cumprimos também um mandado de busca e apreensão na residência do autor, a fim de recuperar o aparelho celular e submetê-lo à nossa perícia. Obrigado, viu, delegado, pela participação. Soane, um ponto que é importante a gente destacar, em muitos desses casos que a gente fala de feminicídio aqui no SBT Brasília, são os sinais que esses homens que acabam matando suas companheiras dão. O delegado trouxe para a gente o seguinte: ele já tem um caso, um registro ali de Maria da Penha contra outra companheira. Nesse relacionamento que a gente está falando aqui, que terminou na morte dessa mulher, os familiares, testemunhas ali, já apontaram vários casos em que ele ofendia, xingava essa mulher. Não tem ao certo agressão nesse mesmo nível que consta ali no laudo, mas já tem um histórico de agressão. Então não adianta a pessoa achar que ele vai mudar, eu vou conseguir mudar, porque infelizmente não muda. A gente tem um histórico aí, a gente está falando de mais de 20 casos em cerca de 7 meses, ou seja, é uma situação que dá para a gente ir vendo padrões, e que infelizmente o padrão mais claro é esse, do grito, do empurrão, do primeiro tapa. Infelizmente, para a morte é só contar os dias, né, Sônia? Verdade, Maicon, muito obrigada pelas informações, obrigada ao delegado. E vale destacar também a diferença que fez, né, esse atendimento também à vítima, mesmo depois de vir a óbito, ali pessoas preocupadas em saber se realmente aquele teria sido o motivo da morte, e também vão poder testemunhar ao longo dessa investigação. Depois de um rápido intervalo eu volto, me espera, até já! Convite feito, então já sabe, não vai perder esse jogaço aí, né? Universitário e Corinthians nesta terça-feira, às 9h15 da noite. E mais uma tentativa de feminicídio no Distrito Federal. E o motivo, a volta antecipada de uma festa onde o casal estava. O caso aconteceu no Riacho Fundo. A tentativa de feminicídio aconteceu depois que o casal voltou de uma festa. Segundo o suspeito, disse a polícia, a mulher teria se irritado por ter voltado da festa antes da hora que ela desejava. Ao chegar no local, ela teria descido do carro com uma faca. O homem, então, pegou um pedaço de madeira para se defender. O suspeito diz aos policiais que não se lembrava ao certo quantas vezes nem onde acertou a mulher. Com a gritaria, os vizinhos chamaram a polícia militar. A mulher, que tem 39 anos, foi atingida na cabeça e teve hemorragia. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e trazida para o hospital de base. O homem foi preso em flagrante pelos policiais militares na casa em que eles moravam e levado para a 27ª DP.
Que situação, hein, gente? Ó, e uma escola pública do Plano Piloto na 315 Norte tem um projeto bem interessante para despertar o gosto pela leitura em crianças de 4 a 8 anos. A repórter Kátia Gomes foi até lá para ver como funciona essa iniciativa. E você está numa boa aí na escola, né, Kátia? Opa, já estou ao vivo, tudo bom, Viviane? Olha, estou aqui na Escola Classe Beija-Flor, que fica na Asa Norte, esse lugar aqui que oferece um momento de paz para os alunos. Pois é, você deve estar achando diferente, e é diferente mesmo, porque o projeto aqui da escola, ele oferece redes, né, um espaço todo aconchegante para incentivar a leitura dos alunos. Vocês estão vendo aí, olha, tem aluno lendo, mas tem aluno também, tem uma aluninha ali, olha, fazendo crochê. E é justamente para falar sobre esse projeto muito diferente, muito bacana, que nós viemos até aqui a escola. E para explicar pra gente como que começou essa ideia e como funciona, eu vou conversar agora com a Luana Angélica, que é a diretora aqui da escola. Tudo bom, Luana? Que ideia bacana, né? A gente está vendo aqui que os alunos, eles estão lendo no momento de paz. Como que surgiu essa ideia? Então, a gente tem um projeto aqui que é a Cultura de Paz. Então, para fomentar isso, a comunidade reuniu numa assembleia e decidiu fazer uma coisa vinculada com as crianças também indígenas que moram ali no Noroeste, né, naquela aldeia. E aí pensaram num espaço para ampliar a sala de leitura. A nossa sala, que é bem pequenininha, então eles pensaram em colocar redes aqui nesse espaço, que é o lugar mais calmo da escola também, né? Um lugar bem tranquilo, assim. E a gente vê que tem, assim, toda essa estrutura. Essa estrutura já existia? Não, não existia. Foi com uma verba, né, uma emenda parlamentar que a gente conseguiu. Isso que eu falei, a comunidade pensou numa ideia para ampliar a sala de leitura e com vínculo com esses indígenas que a gente recebe, né, da aldeia, né? Então a gente tem crianças aqui, né, a gente recebe crianças de 4 até 8 anos. E aí todas elas, né, para fomentar essa coisa da leitura, da cultura de paz, né? E também para elas se tranquilizarem, porque às vezes tem crianças que ficam um pouco agitadas, passaram a noite mal, ou então tem algum problema difícil na família. Aí a gente traz para cá, tem a nossa orientadora, tem a pessoa da sala de leitura, que é a Tati, né? Que aí traz, às vezes, e conversa, fica aqui nesse espaço também. Bom, gente, e além desse espaço aqui embaixo de rede, tem um espaço especial lá em cima. Você mostra pra gente? Vamos lá. Olha só, algumas crianças já querendo descer para aproveitar a rede, mas agora a gente vai conhecer aqui em cima. Aqui fica disponibilizado livros, né, para as crianças, e também tem esse incentivo à leitura, que uma professora conta a história com eles, né? Então aqui a gente vê que tem puffs, tem uma rede, e a professora ela faz uma roda e ela conta as histórias, é isso? Isso, tem histórias, né, que a gente trabalha com as crianças, né? Tem épocas do ano, por exemplo, agora a gente vai começar os ventos culturais. Então, eles hoje estão ouvindo a história da Vitória Régia, né? Uma história indígena também, do folclore brasileiro. E a gente vê, realmente tem alguns alunos aqui que são indígenas. A nossa comunidade tem muitas crianças, né, ali da aldeia do Noroeste. Então, por conta dessas crianças também, e de um pai, o nome, né, Xainã, significa beija-flor em Tupi-Guarani. Um pai indígena cantou uma música de um beija-flor um dia aqui na escola, e aí a gente se inspirou nesse canto dele, e aí a gente colocou o redário Xainã, né, com esse nome. E a gente percebe que o espaço é tão aconchegante que as crianças elas ficam super concentradas. A gente está aqui conversando, batendo papo, e eu tô vendo que você está aqui lendo o seu gibi. Você gosta do espaço, você gosta de ler. Tá tímido. Ele tá tímido. E você? Você gosta aqui do espaço? Gosta de ler? Gosto. O que você mais gosta aqui? Eu gosto de balançar na rede. Ah, balança na rede é bem legal. Gosta também da leitura, do gibi? Sim. E dessa roda aqui com a professora que ela conta a história? Gosto. Qual que é o seu nome, linda? Maria Luísa. Maria Luísa, muito bem, Maria Luísa. E aí, como é que funciona aqui? Deixa eu ver se eu consigo chegar na professora para ela explicar como é que funciona aqui, professora. Vocês vêm
sempre, todos os dias, algumas vezes na semana? Conta pra mim como é que funciona essa roda de conversa. Tem uma escala das crianças, né, para vir, e a gente também tem o pique-livros, né, que é um piquenique, porém só de livros. Ah, que legal! Mostra pra gente. Aí esse pique-livros é isso, a gente conta uma história, hoje eu estou contando a história da Vitória Régia, e depois as crianças pegam os livros e vão para a rede relaxar, contar a história, né, contar para o colega, ouvir e ler. Olha que legal! E essa aluninha é uma das alunas que mora ali na comunidade indígena. Qual que é o seu nome? Maria Clara. Que você... são irmãs. O que você acha, Maria Clara, de ter na sua escola um pouquinho da sua cultura? Tá tímida também. Seu pai já veio aqui? Seu pai já veio aqui? Cantou com a gente? Foi sua mãe também? Foi seu pai que cantou aqui, foi? E o que ele cantou? Ah, tá tímida. Não, tudo bem. Vamos lá. Essa aqui, tá, ela é irmã, né? Terminar aqui falando com a diretora. Diretora, vocês têm percebido uma mudança de comportamento desses alunos? O que tem melhorado esse espaço? Então, eu acho que esse espaço, assim, ele está contribuindo mais para essa concentração das crianças, né? Até de uma forma... Porque a gente não tinha esse espaço... A sala de leitura era muito pequenininha, então a gente não conseguia fazer essa roda, né? E ter esse contato... A criança tinha um contato com o livro na sala, mas com diversas salas, porque aqui você está vendo que tem criança pequenininha, a gente faz essa conversa, né, entre as crianças que têm 5 anos, com 8 anos, ouvindo a mesma história. Então, eu acho que está ajudando assim nessa concentração das crianças, né? E também acho que está fomentando ali um cuidado que eu acho que as crianças estão tendo de se perceber, porque às vezes a criança chega um pouco agitada, né? Isso que eu falei. Então, aí às vezes ela fala, não, eu quero ir lá para o redário para tranquilizar. Então, elas já se percebem também nesse espaço, que aqui é um espaço de tranquilidade. E hoje foi até interessante que a gente estava com a turma do 3º ano, eles chegaram um pouco agitados. Aí a gente falou, a gente vai passar 5 minutos no redário. Aí, voltando daqui, né, a gente voltou para a sala e as crianças estavam já compenetradas para ir pegar os conteúdos, né, tudo. Então, acho que esse espaço está ajudando, assim, essa busca, né, desse conhecimento, esse desenvolvimento das crianças. E também, né, a gente sabe, né, a importância desse momento, porque hoje em dia, com a tecnologia, as crianças ficam muito ali ligadas no celular, na internet, e acaba perdendo um pouquinho do gosto da leitura, porque exige uma concentração, exige um esforço. Já na internet não, é tudo muito rápido. Então isso também traz mais essas crianças de volta para a leitura. Sim. Então, quando a gente convida para vir para cá, né? Então a gente chega na sala e fala, hoje é o dia, porque uma vez por semana eles vêm. Hoje é o dia lá do redário. Aí todas elas querem vir, né? Então todas elas, umas querem ficar na rede, outras querem ficar aqui nessa roda, mas elas estão gostando, assim, tipo, dá para perceber, assim, que já está propiciando essa leitura deleite, né? Que a gente fala também, eu que vou escolher o livro do Pique Livro, né? Então eu que vou ficar também. Então tá bonito, assim, as crianças estão respondendo bem pra gente nesse espaço, né? Ótimo, então, muito obrigada, diretora. Parabéns pela iniciativa e obrigada, Kátia. Agora a gente vai falar do drama vivido pela Dona Maria, de 72 anos, e pela família dela. Dona Maria foi vítima de um AVC e precisa de atendimento médico domiciliar pela rede pública de saúde. Mas, segundo os familiares, esse atendimento especial foi negado. O repórter Maicon Leão foi até Ceilândia para saber os detalhes desse drama vivido por essa família. A Dona Maria, ela tem 72 anos e ela sofreu um AVC em março, ficou internada, recebeu alta no dia 6 agora, no início do mês, já está em casa, inclusive está aqui nessa cama aqui no quarto, preparado com todo carinho pelos filhos, só que tem um detalhe, Vivi, ela não tem condições de ficar aqui sem receber o atendimento médico. Para vocês terem um pouquinho da noção da rotina, foi montado aqui no quadro, tem ali o nome dela, alergia à morfina, mas todos os horários de medicação, de dieta, de tudo, olha ali, começa às 6 horas da manhã, vai parar às 10 horas da noite, olha a quantidade de medicamentos que a Dona Maria precisa. E além disso, Vivi, depois dessa alta, o que está acontecendo?
a dona Maria está com deslocamento do útero. Falando assim, de grosso modo, em alguns momentos esse útero começa a querer sair ali do corpo, ou seja, tem a necessidade de um atendimento médico. E na alta, quando os médicos do Agarran deram alta para ela voltar para casa, lá constava o seguinte, que seria necessário o atendimento domiciliar. Era para uma equipe da UBS próxima à casa dela vir até aqui para fazer um acompanhamento. Só que isso, Vivi, aconteceu uma única vez. A gente vai conversar agora com o Jefferson, até pedir para você chegar para cá, Jefferson. Ele é filho da dona Maria, para contar para a gente um pouquinho dessa situação. Jefferson, então desde março, vocês estão aí vivendo esse drama com a sua mãe, teve esse AVC, ficou internada e agora recebeu alta. Para vocês ainda precisando desse acompanhamento médico, como é que você tem feito aqui em casa? Nós temos que procurar ser médico e ser enfermeiro. Na verdade, somos enfermeiros, né? Porque quando nós fomos pegar a alta dela, o NRAD estava garantido, né? Que é um atendimento médico. E depois, do nada, no dia da alta mesmo, às 16 horas, minha filha foi avisada que não ia ter mais o NRAD, que tinha sido negado. Aí nós temos aqui o UBS, né? Que as equipes vinham lá, e temos o Dr. Jacques, que prontamente veio aqui, né? Graças a Deus ele veio aqui, atendeu minha mãe, só que é um médico só para atender mais de 1000 pessoas, né? Então ele é ginecologista, ele é pediatra, ele é clínico, ele é geriátrico, então para ele, humanamente falando, é impossível ele ficar aqui nos ajudando. Então ele já veio aqui, já deu atenção, mas só que para ele vir toda semana, todo mês, uma vez por mês, ele disse que é quase impossível. E agora, por sinal, ele está de férias, então piorou um pouquinho mais. E essa semana eu tive que levar ela de emergência no hospital, porque ela estava sentindo uma dor. Aí liguei para a SAMU, né? O SAMU vieram aqui, nós fomos para a UPA, deu uma infecçãozinha de urina, já tratei, graças a Deus. Mas a minha dificuldade é essa, né? Medicação que a gente não consegue na Fundação Hospitalar. O único remédio que a gente consegue é pressão, os outros remédios para dor, a gente não consegue, tudo tem que ser comprado. Eu estou desempregado, estou parado, tem 4 meses a fazer agora que eu não trabalho. Então fica difícil conseguir as coisas. É isso que a gente estamos aqui nessa luta. Fralda, graças a Deus, a gente tem sido doado pelas pessoas. Conseguiu um pouco na UBS, o resto é doação do povo que está dando. Jefferson, a necessidade que vocês queriam ter em casa era aquela estrutura do home care para conseguir monitorar toda essa situação, mas não conseguiu. Inclusive, Vivi, ele estava comentando ali na alta sobre a necessidade que, ao receber a informação da alta, de que eles teriam um atendimento domiciliar. Só que aqui, ó, tem inclusive o relatório de evolução da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que diz o seguinte, olha, avaliado, o paciente não possui critérios para o programa de internação domiciliar. Providenciar cadastro do paciente, aí passa por uma outra série de burocracias que a dona Maria, nessa situação, não deveria estar enfrentando, né? Merecia ter o atendimento necessário, Helena. A verdade é essa, porque nós tivemos que desmontar toda uma estrutura que nós tínhamos para vir para cá, para casa, porque disseram que só ia dar um NRAD para ela se nós viéssemos para cá, que é um médico em casa, é um fisioterapeuta, é um ginecologista, um atendimento melhor para ela. E hoje ela fica assim, acamada, não levanta, não fala, e tudo que eu tenho que fazer eu faço da minha vontade. Agora, infelizmente, são coisas que a gente não consegue fazer, que é a parte médica, né? E a gente precisa, principalmente os medicamentos, que é mais caro. Porque tem medicamento que é muito caro e a gente não está dando conta de comprar. Então eu queria ver se a Fundação conseguia nos ajudar nesse sentido, né? A gente conseguiria alguma ajuda de alguém, né? Até o único carro que eu tenho está quebrado, aquele automático, aí quebrou a marcha. Eu não tenho. Se eu precisar de levar ela para o hospital hoje, eu não consigo, porque o meu carro não anda. Se tiver uma emergência, tem que ligar para o SAMU. É SAMU. Essa semana passada, a SAMU levou 50 minutos para chegar aqui, porque o pessoal saiu de Taguatinga Sul para vir atender aqui, porque não tinha ambulância aqui. Como é que fica o coração de filho numa situação, vendo sua mãe desse jeito e se sentindo aí de mãos atadas? Eu vou falar para vocês uma coisa, eu abandonei todo o meu serviço, né, que sou eu que trabalho, né, tenho um filho que trabalha, mas é para pagar a faculdade dele. Eu abandonei tudo, meu serviço, sou mestre de obra, larguei todo o meu serviço para ficar cuidando dela, porque não tem outra pessoa para ajudar, só eu que filho. E às vezes, igual ontem,
Toda hora ela sente dor, tem hora que ela sente tanta dor que a gente não entende o que acontece. Por isso que eu preciso de um médico. A gente procura saber o que é, mas ela grita, agora graças a Deus ela está mais calma. Mas tem dia aqui que você fica bobo de ver. Se você ficar mais tempo aqui um pouquinho, você vai ver a gritaria que ela dá. Quando ela começa a sentir dor, porque agora há pouco a medicação dela controlou a dor. Mas quando vai dando volta 11 horas que vai passando o efeito do remédio, ela começa a gritar de novo. Então por isso que a gente precisa. E é muito dolorido. Uma pessoa que trabalhou a vida toda, né, durante mais de 40 anos, e hoje se vê jogada na cama, que a pessoa que ela fazia de tudo na vida, de tudo que você pensava. Se você vê plantas, por tudo ela cuidava. Você pode olhar ali que você vai ver plantas ali que ela cuidava. Nós fizemos questão de trazer. E hoje a gente nos vê desse jeito. É uma pessoa que lutou a vida todinha para ter um futurozinho. E hoje a gente se depara desse jeito, um descaso tão grande que é a saúde pública. Porque se eles quisessem que não ia dar um NRAS pra gente, como foi prometido, eu não teria voltado para cá. Tinha deixado de sair do hospital. Não tinha nem deixado de sair do hospital. Porque como é que eu vou cuidar da pessoa assim? A cama, olha essa cama. Esse aqui fomos nós que doou, um colega, um serralheiro, que doou pra gente, que essa cama é emprestada. Eu vou pegar, se você ver a cadeira de roda que a gente temos, que ganhamos emprestada, toda quebrada, essa aí é outra cadeira emprestada, tudo aqui a gente não conseguiu nada do governo. Então o que a gente precisa é só um apoio. Ela pagou INSS a vida dela todinha, se aposentou pagando INSS. Então hoje ela recebe R$ 1.300. Como é que ela vai viver com R$ 1.300? Eu tendo que pagar água, luz. E ainda aquela quantidade de remédios que a gente vê. Porque o único remédio que eles dão ali é o remédio de pressão, o resto tudo nós temos que comprar. Vivi, a gente está mostrando aí, a Angélica mostrando pra gente embaixo a quantidade dos remédios. Quando a gente olha para o quadro também, depois que tem os horários de toda a situação, a gente tem uma proporção dessa quantidade. Começa ali às 6 da manhã com a dieta, que também é líquida, depois vem água, remédio, uma infinidade de situações de cuidados que, como o Jefferson disse, é ele para cuidar da mãe. Imagina uma situação como essa, você vê sua mãe aos 72 anos, como ele disse, trabalhou a vida inteira, lutou a vida inteira para ficar numa cama e quando precisa ali de ajuda do poder público, fica nessa situação, não consegue. A gente tem uma resposta para essa família? Pois é, nós procuramos a Secretaria de Saúde. A resposta foi a seguinte: disseram que, por lei, não podem fornecer informações sobre pacientes atendidos pela rede pública. Relatam que paciente que tiver dúvida ou quiser fazer qualquer solicitação deve procurar a unidade básica de saúde. A gente viu aí que o filho da Dona Maria fez os pedidos de atendimento domiciliar à Secretaria de Saúde e recebeu um documento da pasta negando esse atendimento. Sobre isso, o Home Care, a Secretaria informou que esse atendimento específico é destinado a pacientes que necessitem de ventilação mecânica invasiva contínua e assistência intensiva de enfermagem e que esteja traqueostomizado. A saúde disse ainda que os pacientes que não atendem aos pré-requisitos para ter o Home Care podem ser avaliados pelas equipes dos núcleos regionais de atenção domiciliar para receber esse atendimento. Resumindo, a família da Dona Maria vai ter de continuar lutando por esse atendimento. E se você gosta de cinema e ainda por cima prefere um circuito alternativo, olha essa opção. O CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, trouxe à mostra A Magia dos Pixels, espelhos animados da realidade. São vários filmes, além das exibições, também tem muita diversão para a criançada. Quem conta pra gente é a Vanessa Vitória. Oi, gente. Cineminha só pra mim? Por enquanto, viu? Porque aqui, vai ficar assim nos próximos dias. Do dia 14 de julho até o dia 20 de agosto, uma programação animadíssima aqui no CCBB Brasília. Olha só o que tá aparecendo na tela, Toy Story. E igual a esse filme, vai ter muitos outros super animados como Valente, Carros, Procurando Nemo, enfim, todos que a gente ama. Olha só, para vir para cá, você pode comprar o seu ingresso direto no site do CCBB ou direto na bilheteria. Eu aconselho comprar no site, viu? A entrada aqui, R$ 5,00 a meia,
R$10 a inteira. São 29 filmes ao todo nessa programação super especial, com quase 30 sessões, ou mais de 38 sessões, quase 40 sessões. Então vale a pena conferir. Ah, deixa eu lembrar para vocês que tem as sessões especiais, que são acessíveis. Essas são de graça, viu? Para quem não consegue ouvir, não consegue enxergar, para quem tem autismo. E também as sessões ao ar livre. Essas vão acontecer nos dias 19 e 20 de agosto. E aí monta um telão lá do lado de fora, de graça também. E, além disso, tem oficinas, tem uma programação aí super interativa para adultos e crianças, porque eu sou adulta e amo esse tipo de animação. Então, é uma programação para toda a família, para você aproveitar aí e curtir esse restinho de férias. Então, fica a dica de evento aí, de programação, de mostra, super interativa, dinâmica, para você aproveitar aqui no CCBB Brasília. Eu vou agora me despedir de vocês. Vou sentar, porque eu já assisti esse filme mais de uma vez. É aquele tipo de programação que a gente assiste várias vezes, né? Que a gente ama. Vou pedir o Neri para ficar um pouquinho lá, ó. Porque, deixa eu lembrar. Tá vendo ali? Vai ter personagem aqui também, viu? Vai ter gente ali vestido de personagem, vestido de... Não posso adiantar, mas eu acho que vai ter o Woody, será? O Buzz? Não sei, tem que vir aqui pro CCBB. Eu agora vou me despedir. Fiquem com o jornal, porque eu fico com o filme. Um beijo! Tá certo. Quem quiser comprar os ingressos com antecedência, pode ir direto na bilheteria digital do CCBB. Anota o endereço eletrônico bb.com.br/cultura. E quer participar do jornal, mostrar que há algo que precisa de solução, ver a sua história de superação por aqui ou alguma curiosidade? Então manda pra gente a sua sugestão de notícias para que a gente possa movimentar aí, né, o seu dia. Anota o WhatsApp da nossa redação, é o 99623-2421. É só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sua sugestão de pauta pra gente. E você notou que tem novidade aqui no SBT? A partir de 9h30 tem Bom Dia e Companhia para a criançada se divertir, a família toda, né? E às 11h40 a gente se encontra aqui no SBT Brasília, primeira edição. Por hoje é isso. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo. Tchau.